Graça e paz, meus irmãos. Eu estou aqui, para gravar um vídeo falando do assunto de não deixar de congregar. Nós vamos estar lendo aqui em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, para começar esse vídeo. A palavra de Deus vai dizer: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Vamos fazer uma pequena oração. Pai querido e Pai amado, Espírito de Deus, eu vou pedir que cada palavra que venha sair da minha boca, que o Senhor, meu Deus, me capacita, que o Senhor, meu Deus, guia, que o Senhor ensine neste momento, que Teu Espírito, meu Deus, me ajude a lembrar daquilo que é importante para cada pessoa que vai ver este vídeo. Alcance, não um número, Pai, um número grande, mas eu peço que o Senhor alcance o maior número de pessoas que precisam ter um conhecimento, aprofundar, meu Deus, nas Escrituras e ter uma estrutura, Pai, de fé na Tua palavra, porque a Bíblia, ela diz, o Senhor falou que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Que cada experiência que eu tive real contigo, que seja testemunho, Pai, que venha acrescentar na vida de cada pessoa. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu até me arrumei aqui um pouco, para sair bem aqui no vídeo, porque eu ficava pensando como é que eu vou gravar os vídeos pro YouTube. Mesmo que eu ainda não tenha muito inscrito, mas é muito importante as coisas que aconteceram na minha vida e na minha caminhada cristã. E muito importante para ficar guardado só para mim. Tudo aquilo que o Senhor me ajudou a chegar até aqui. Eu me converti aos 17 anos de idade. Na verdade, eu comecei um processo, na minha vida. Eu aceitei a Jesus, como assim? Eu reconheci Ele como meu único, suficiente, eterno Salvador. Quando eu era bem criancinha, eu lembrava que na minha Bíblia, aquelas Bíblias azul menorzinha, aquelas Bíblias assim desse tamanho mais ou menos, eu tinha marcado um versículo, Deus tinha ardido no meu coração a palavra de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que não condenasse, mas para nos salvar. E aquilo entrou no meu coração. Nossa, Jesus morreu na cruz por mim. E eu ainda era criança, mas aquele versículo já começou a falar comigo. Eu não entendia a respeito do Evangelho da cruz, só sabia essa parte da Bíblia a respeito de Jesus. Eu ouvia muito minha mãe falar, outras pessoas que temos que ter temor a Deus. Eu ouvia mais coisas sobre o Antigo Testamento. Mesmo assim, não gravava, não ficava no meu coração, porque eu ainda não tinha o Espírito Santo de Deus. Então chegou um momento a qual por fora, o Espírito de Deus começou a me incomodar. E eu ali, nesses meus 17 anos, eu já tinha passado por alguns livramentos. Antes de eu entregar minha vida mesmo para Jesus, porque eu tinha convicção que o dia que eu entregasse seria com seriedade, seria de verdade, seria por completo. Que eu deixaria, as coisas que eu já tinha na minha consciência que era errado, como ir nas festas que eu ia, eu não usava drogas, eu ainda não tinha perdido minha virgindade, não por falta de oportunidades, que o inimigo ele lança prato, mas só que ele não te obriga a comer. Então eu tinha na minha consciência o que era certo e errado. Minha mãe falava muito a respeito de gravidez na adolescência, porque nossa criação foi muito difícil. Ela criou 4 filhos, ela teve um casamento ali terminado, eu acho que com 5 anos de casada, e então ela passou muitas coisas. A criação foi muito difícil e nós passamos muitas lutas. Ali cresci numa comunidade bem tranquila, Liberdade 2, em Sarzedo, na cidade de Sarzedo. E eu comecei então a orar. Com 17 anos eu comecei a orar pedindo a Deus ajuda. Eu senti o Espírito de Deus me impulsionando a buscar a Deus, a querer conhecer, a descobrir que igreja era a certa, qual caminho seguir. Eu tive dúvidas, a respeito da religião, não em questão do Evangelho, mas como eu tinha vindo do meio pentecostal, minha mãe ela me levava quando eu era criança na Deus e Amor, igrejas pentecostais, Volta ao Primeiro Amor, que tinha a pastora Miriam, o pastor Wander, outras igrejas também, que minhas vizinhas também me levavam. E nisso também, quando criança, algumas vizinhas minhas, na verdade Simone, minha vizinha, ela levava minha irmã Thaís a uma igreja adventista.
E eu cheguei a visitar também os desbravadores, o sítio que o pessoal passeava. E então eu comecei com uma crise de fé. Com essa idade, eu estou falando com vocês que o Espírito de Deus começou a me incomodar, eu pensava, qual igreja é a certa? E nas igrejas pentecostais, tinha uma Assembleia de Deus também que o pastor alugou, onde era o bar da minha mãe, pastor Paulo. E essa Assembleia de Deus também eu cheguei a visitar. Aí lá eu via, né, um movimento muito forte do Pentecoste, não entendia o que era Pentecoste. Às vezes também, quando pequena, menorzinha, eu e minhas irmãs, as minhas amigas, a gente ficava rindo, sabe, das pessoas rodando, pulando, e não entendia nada. A manifestação que eu lembro mesmo, que eu via muito na igreja lá, que uma irmã manifestava quase sempre, era... Hoje eu entendo que alguns pastores dizem que é o Exu cobra coral, algo assim, um demônio cobra coral, que ele rola. E eu vi essa mulher manifestando. Isso eu lembro. E nas visitas que eu ia na casa da irmã Ana Paula, do Gleidson, também no morro, lá que eu morava, eu lembro também de algumas pessoas desmaiando, caía. E minha irmã, eu lembro que a minha irmã era bem resistente. E elas tinham algumas opiniões, minha outra irmã também. E eu também, eu ficava também mais ouvindo o que falava, mas eu percebi que a gente tinha muita crítica. Mesmo criança, a gente tinha muita crítica a respeito da igreja pentecostal. Os pastores que eu me lembro, qual nós criticava, era de igreja pequena e simples. Uma igreja a qual visitei também, a irmã Marta levava a gente, ela é da Assembleia agora, acredito que ela está na Assembleia de Deus. E a gente ia nessa igreja, eu lembro que a família do pastor passava assim muita necessidade, era uma família muito pobre. Nós também era de família pobre, mas era uma situação um pouco diferente. É uma situação de espírito de miséria, sabe? Hoje eu vejo que é um espírito de miséria. E aquilo foi ficando na minha memória. E também houve escândalos, a gente viu, né, pecados e viu muitas coisas e falava mal. Nós não tínhamos entendimento, que era para orar, que era para buscar. E começou a ficar na minha memória sobre aquelas igreja pentecostal, aquela igreja pequena e algumas outras. Aí eu pensava que todo lugar tinha aquele tipo de coisa de fofoca, briga e uma família bagunçada. E quando eu cresci eu falei, não quero isso pra mim. Eu quero ir pra igreja para que eu tenha paz. Porque lá na minha casa também, minha mãe, ela bebia essas coisas, então eu senti uma perturbação no ambiente. E quando eu falei que eu ia me converter mesmo, eu coloquei meu pensamento e eu comecei até a visitar a igreja adventista, que eu achava lá mais tranquilo, eu sentia paz lá, as pessoas eram muito amorosas, as famílias que eu via bem estruturadas, então eu queria aquilo pra mim. Eu desejava, eu seguir assim, dos meus 18 anos pra frente, né, na fase adulta, uma vida diferente da que eu cresci, da que eu vi. E outros pastores também deram um bom testemunho. Mas, como a gente, né, o ser humano, ele tende mais a criticar, porque o ser humano, ele gosta de criticar. Eu acho que é algo normal de algumas pessoas. E não consegue ver o lado bom das coisas. Mas só que a Bíblia, ela vai nos ensinar, que é pra gente pensar nas coisas que são do alto e não terrenas. E quando a nossa mente está sendo mudada, que a Bíblia diz para não conformar, né? Olhar para uma situação e falar, ah, nasceu assim, veio de família assim, o pai foi assim, a mãe... Não, com Jesus ele muda a história. A palavra de Deus diz que ele faz tudo novo. Então tudo novo começou a acontecer também na minha história. E nisso eu comecei uma guerra espiritual que eu não conhecia, eu nem sabia o que era batalha espiritual, mas eu comecei a orar. Não entendia como orar certo, como orar bem, qual palavra falar com Deus, mas eu tinha um temor a respeito de falar com Deus, sabe? Quando eu estava falando com qualquer pessoa, eu estava falando com o dono do universo, aquele que criou os céus e a terra, como em Gênesis fala, né? Que ele criou todas as coisas, a partir da palavra dele tudo se formou. E eu tinha isso no meu coração, que Deus era todo poderoso, que Deus ordenava e as coisas aconteciam uma fé, porque a Bíblia diz também que ele dá uma medida de fé. Essa fé já possuía dentro de mim. E eu orando e falei, Deus, muda a vida da minha mãe, porque minha mãe, ela sofreu assim, via ela passando por sofrimentos, vários sofrimentos. Eu não entendia por que daqueles sofrimentos, eu não entendia se era por pecados, o que era, mas minha mãe estava viciada, né, em bebidas, essas coisas, e enfrentou a depressão também. E quando eu comecei a orar pela minha mãe, a minha cabeça, quando eu pisava lá dentro do lote, da onde a gente morava, no bairro São Joaquim, ali em Sarzedo, nessa fase minha, né, que nós já tínhamos se mudado da comunidade, na minha adolescência a gente mudou, e eu comecei isso a orar. Mesmo eu na Adventista, eu estava lá já orando. Deus,
liberta minha mãe, muda a vida da minha mãe. Se o Senhor tem poder mesmo, é só isso que eu te peço. A minha oração não era nem pra mim, era pela minha mãe. E nisso eu comecei a enfrentar uma batalha espiritual que eu não sabia. Os demônios que eu lutava contra a vida da minha mãe tentaram até mesmo me matar. Eu tive, nesse processo de se converter, eu tive 3 crises de desmaio. Não sei se foi 2 ou 3, pra não falar errado. Passou tanto tempo que eu não tô lembrando mais. Mas eu desmaiei vamos colocar menos de 2 meses, eu desmaiei assim, apaguei, tava dando uns apagão. Um foi dentro do ônibus, eu indo trabalhar na empresa Alma Viva do Brasil, e o outro foi no salão, um salão que eu fui atender a mulher, que a minha irmã, ela tinha um salãozinho, minha irmã mais nova, Tainara, e eu fui atender uma mulher de sobrancelha, uma que eu tinha costume lá, mãe da Daiane, e minha irmã marcou horário pra mim, eu fui atender ela, eu fui desmaiei também. Aí nisso, acho que foi uma vez, eu não sei se foi na rua, mas enfim, tava dando uns apagão. Aí isso foi preocupante, né? Fui pro médico, tinha um convênio médico. Aí cheguei no médico e falei pra ele o que tava acontecendo. Aí esse médico falou comigo que aquilo era depressão, algo assim. Aí quando o médico falou, achei engraçado. Falei, eu com depressão? Era aquelas pessoas que eu observei em mim, quando eu fui no encontro com Deus, logo em seguida que passou tudo isso, eu observei em mim que havia um orgulho, tipo, uma certa segurança, aquela pessoa que nasceu segura, cresceu com o pensamento assim, como eu vou colocar diante da palavra de Deus, no próprio braço, tudo é na própria força, e tem que se esforçar. Deus, ele age por nós, mas, enfim, temos que fazer a nossa parte, isso aí já tinha dentro de mim. E naquilo ali eu não demonstrava meus sentimentos, não costumava demonstrar fraqueza, eu gostava de jogar bola, eu e minhas irmãs. Então a gente cresceu assim, não era muito fresca, falar a verdade. Aí, nesse decorrer do tempo que eu fui no médico, eu saí de lá até assim, me pensando, nossa, mas depressão? Por que eu posso ter depressão? Eu não tinha motivo, tipo, eu não tinha sido frustrada em relacionamento e vida sentimental. E pelo contrário, as coisas que eu tinha visto acontecendo na vida sentimental das pessoas, eu já, tipo, tava vacinada algumas coisas. Mas aí o próprio Deus permitiu acontecer. De eu ver que o meu físico era fraco, de eu entender que meu corpo humano, ele tava gritando por socorro, a minha alma também. E depois, mais pra frente, eu fui entender. Deus abriu os meus olhos espirituais pra me ver qual tipo de demônio e batalha espiritual eu tava enfrentando. Quando eu lutei pela vida da minha mãe, o espírito maligno, por nome Capa Preta, eu não tinha noção. O que era isso? Também tive visões de morcego depois disso, um morcego muito grande. A visão deste homem na vida de outras pessoas. Este homem é um demônio que se transfigura na forma de um homem com a capa toda preta. E depois ele tentando contra a minha própria vida. Mas isso passou tempo para meus olhos espirituais serem abertos e eu ver. Então, nesse momento da minha conversão, eu estou contando uma experiência pessoal. A gente já vai entrar na Bíblia. Esses primeiros minutos, para que vocês entendam a confusão que houve na minha mente, essa questão da minha fé não estar firmada, não ter uma raiz, não saber qual igreja era certa para me congregar. E eu, em todo momento, em oração. Aí eu nesses batalha espiritual contra a depressão, foi coisa muito rápida, porque eu já estava, né, querendo me firmar na igreja. Então, eu larguei tudo que era pecado. Eu me distanciei. O homem que diz, a palavra de Deus vai falar, né, que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Não é que eu não tinha mais pecado, mas eu já estava deixando, tapando as brechas, tudo, renunciando o meu eu, renunciando ao orgulho, descendo na presença do Senhor. E comecei a me separar para tempo de oração. Me deu vontade de estar em todos os cultos, de estar buscando a Deus, de estar fazendo as coisas do Senhor.